Oi pessoal, eu vou resolver mais um exercício sobre o campo. Eu acabei achando mais um exercício e eu achei esse exercício aqui bem interessante porque ele traz um teorema que é bem legal de ser trabalhado aqui, ainda mais sobre as cargas, né, que a gente tem decomposição e tudo mais. Esse teorema eu acho bem interessante, seria bom vocês saberem. Eu não sei se o professor vai chegar a aplicar ele ou não, mas eu vou passar aqui para vocês. Esse exercício é o exercício número 19 do livro do Halliday, no mesmo capítulo 22 ainda, sobre campo elétrico. Vamos ler o enunciado. A figura mostra um dipolo elétrico e determine A, o módulo, e B, a orientação em relação ao semeixo X positivo do campo elétrico produzido pelo dipolo em um ponto P situado a uma distância R muito maior que D. É o que esse sinal está querendo informar, que a distância entre o eixo em que as partículas estão e o ponto que você quer ser medida é muito maior do que a distância entre as partículas. Então tá certo, vamos começar aqui. De início a gente tira as informações que o texto deu pra gente. Nesse caso, ele vai querer só em fórmula. Não é um exercício com, com muito número numérico, realmente. A gente não tem o valor da carga, essas distâncias, tanto D quanto R, a gente não tem, certo? Então tá, vamos começar aqui então. Aqui, primeiro o diagrama, o mesmo desenho que está situado aqui. É o que está expresso aqui, a carga positiva em cima, a negativa embaixo. A gente pode ver que é um dipolo, isso aqui. E eles estão a uma distância muito grande do ponto em que eu quero medir. Eu fechei em dois triângulos, né? Deu para perceber. Cada um deles tem um ângulo θ. Esse ângulo θ é igual para eles. Como o que eu quero medir aqui está muito distante, esse ângulo θ se aproxima de zero, ok? Isso daqui é importante para o teorema que eu tinha dito. Então, a gente tem que descobrir, né, a distância da partícula até o ponto que eu quero calcular, que eu chamei de d1 no caso da partícula positiva. d1 ao quadrado é d2 ao quadrado mais r ao quadrado. Assim como o d2, é d dividido por 2, né, no caso. Assim como o d2, eles vão ter a mesma distância do ponto. E eu fiz o DCL, que seria o diagrama de corpo livre sobre esse ponto. A minha partícula positiva está empurrando esse ponto para cá, para o eixo negativo de y e positivamente em x. E a partícula negativa está puxando essa partícula para o eixo negativo de x e negativo de y. Aí a minha resultante vai resultar somente em y, porque as cargas que eu fui informado são iguais aqui no caso. É um dipolo, ou seja, em módulo elas são iguais. Por isso que eles vão se cancelar em x aqui, tá certo? Eu não coloquei que eles iriam se cancelar, mas eu acho que dá pra ver pelo problema mesmo, que só vai resultar em componentes em y, ok? Então vamos fazer primeiro a da carga positiva. É a fórmula padrão de 1 sobre 4π ε0 vezes a carga Q, eu chamei de Q nesse caso, dividido pela distância ao quadrado. Como eu estou calculando só em uma componente, nesse caso a componente y, eu tenho que multiplicar pelo seno do ângulo que está sendo trabalhado aqui. Então, abrindo melhor, essa fórmula fica 1 sobre 4πε0, poderia ter substituído pelo K aqui, não faria diferença, vezes o Q, agora substituindo o meu D1, que é a distância que a gente explicitou aqui, que é D dividido por 2 ao quadrado mais R ao quadrado vezes o seno. Só que esse é o teorema que eu queria que vocês prestassem atenção. Quando eu tenho um ângulo muito pequeno que se aproxima de zero, o meu seno e a minha tangente, eles são iguais, eles são próximos. Você pode jogar na calculadora, seno de 0, 1, 2, 3, até você notar uma diferença, mas eles são, quando eles tendem a zero, a números muito pequenos, eles são iguais, o seno e a tangente. Então o que eu posso fazer? Como o meu ângulo aqui é muito pequeno, porque
o meu ponto está muito distante, esse ângulo acaba ficando muito pequeno. Então eu posso substituir esse seno pela minha tangente, que vai me ajudar a resolver esse problema. Porque aqui eu deixei explícito como que são. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Nesse caso aqui eu usei o de baixo, tá? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. D dividido por 2 por D2, que é essa minha distância aqui. Só que isso não me ajudaria em nada na resolução do problema. Eu continuaria com ele aberto. E não é o caso o que eu quero aqui. Deixa eu ver outra forma de explicar. Eu não conseguiria simplificar mais esse problema, já que ele é um problema que eu não tenho as variáveis, né? A distância do eixo até o ponto, a distância aqui entre as partículas. Eu quero simplificar o máximo possível o que eu puder. Então o que vai me ajudar a fazer isso aqui é a minha tangente. Por isso que eu vou colocar ela no lugar do seno, que estava aqui. Certo? E eu acabei pulando a fórmula, tá. Esse daqui é do eixo positivo, a do eixo negativo são iguais, certo? Porque essa distância aqui é igual, D1 e D2. Então o meu campo vai ser a soma desses campos, a do positivo e a do negativo. Fazendo isso, eles são iguais, ambos estão multiplicando o seno, então eu coloquei em evidência. Eu vou ter duas vezes a carga, porque eles duas vezes aqui, vezes o seno. Aí aqui sim eu transformo ele em tangente. Por isso que esse 2 está aqui em cima. Eu já fui direto para ele. Mas ele veio daqui, ó, da soma das minhas componentes em y. A positiva e a negativa. Estão explícitas aqui, ó. Aí vai dar duas vezes ela mesma, vezes o seno. Aqui eu já substituí na tangente. E é aqui que eu quero que vocês vejam que me ajuda a resolver esse problema. Porque aqui embaixo eu tenho um R. Se eu deixasse em forma de seno, eu teria o D sobre 2. Aí eu teria que tirar a raiz disso aqui. E como eu não tenho as variáveis do problema, ia ficar muito grande a equação, né, no caso. E o exercício pede que a gente simplifique o máximo que puder. Então, substituindo pela tangente, eu consigo... Eu não preciso colocar essa fórmula aqui. E o resto eu consigo cortar, né? O 2 no caso. Eu também conseguiria se fosse o seno, mas vai facilitar depois esse R aqui. Esse último R vai me facilitar no final. Essa daqui, como vocês podem ver, eu só repeti o somatório, só que transformando o seno em tangente. Aqui, e cortei o 2. E isso foi o que me resultou. Aqui, como o meu problema, eu tenho que o enunciado me informou que R é muito maior do que D. Essa minha equação de d sobre 2 ao quadrado, ele vai dar um valor muito pequeno. Elevado, o d no caso, é um valor muito pequeno. Elevado ao quadrado vai dar um valor menor. Dividido por 2, um valor menor ainda. Ou seja, ele é desprezível para a minha conta. Vai ser um valor de ordem menos 19, por exemplo, aqui. Não, menos 19 não. Como se fosse isso, mas um valor muito pequeno que não afetaria a minha conta, no caso, né? Aí, por causa disso, eu posso cortar ele, deixar ele de fora. Ele é desprezível para a amplitude do meu problema, para a amplitude dessas minhas outras distâncias. Então, eu posso simplesmente cortar ele da minha equação. Tanto é que aqui ele já não aparece mais. Aí, então, simplificando esse 2 e desprezando esse meu d dividido por 2, que vai dar um valor muito pequeno que não vai alterar a minha conta, sobra isso aqui, que eu posso simplificar ainda mais só agrupando esse último R aqui. Fazendo toda a conta final, é isso aqui que o enunciado pede, que é a minha fórmula final sobre como o módulo do campo nesse ponto aqui. É isso aqui. Se vocês procurarem no Halliday, ele dá em forma de equação mesmo, porque nesse problema eu não fui informado de nenhuma das variáveis. Então ele fica nessa forma aqui. Certo? E sobre, deixa eu ver o que mais que o problema pede. A orientação em relação ao semeixo x positivo. Bom, vocês podem ver pelo próprio diagrama que
vai ser uma orientação negativa no eixo Y, correto? Porque as forças vão se anular em X aqui. Se você for fazer uma tá para a esquerda e outra para a direita, elas vão se anular. E o que resta é o somatório delas em Y, que vai dar os 90 graus, menos 90 graus, né, em relação ao eixo Y. 90 graus para cima, menos 90. Isso seria a orientação aqui, o problema B. A orientação em relação ao sem-eixo X positivo. 90 para cima, menos 90 para baixo. Correto, então. Aí, isso então respondido mais uma questão sobre campo elétrico. Eu vou continuar gravando mais alguns vídeos. Não sei se ficou bem claro esse teorema que eu queria ter mostrado, que quando o meu ângulo é muito pequeno, o meu seno se aproxima da tangente. Então eu posso substituir na minha fórmula, que é o que ocorreu aqui. Essa passagem dessa parte aqui de baixo para essa aqui de cima. Era o que eu queria mostrar para vocês. Certo? Caso não tenha entendido alguma coisa, alguma passagem, podem entrar em contato comigo.